Olá, irmãos, amigos do Jeff e ouvintes em geral. Vamos a mais um áudio sobre estudos doutrinários aqui da nossa casa. Hoje, tratando sobre dois assuntos muito importantes que nos afetam muito diretamente no nosso dia a dia e que a doutrina também trata. Nos dias 3 de maio e 10 de junho, o Jeff postou nesse canal áudios onde nós abordamos aspectos específicos do espiritismo. No primeiro, nós falamos sobre as percepções e sensações dos espíritos, e no segundo, sobre questões que podem ser observadas nos processos de encarnação e de desencarnação dos espíritos. Ao final do áudio do dia 10 de junho, do segundo, portanto, afirmamos que não era a nossa intenção naquela ocasião, diante da limitação de tempo, é claro, estabelecida para cada áudio, abordar as particularidades de todos os casos de desencarnação. E nós não fizemos isso. Incluindo, inclusive, os decorrentes das mortes violentas, como as que ocorrem dos suicídios. E esses casos poderiam ser estudados numa futura reflexão, como nós falamos. Sendo assim, e com a finalidade de complementar aqueles estudos, nós vamos abordar agora alguns aspectos trazidos pela revelação dos espíritos sobre especificidades fenomênicas que ocorrem na desencarnação por suicídio e uma outra situação referente à fatalidade no momento da morte. Em primeiro lugar, vamos aproveitar um interessante debate que tivemos a oportunidade de travar com um irmão do Jefa sobre fatos relativos ao momento em que o espírito se desliga do corpo físico por força da ausência ou extinção do fluido vital no corpo físico que vem de morrer, frente a conteúdos doutrinários que aparentemente podem dar uma ideia de divergência. Estamos falando dos ensinos de Kardec contidos em A Gênese, capítulo 11, item 18, quando confrontados com o que ele próprio coloca na nota, a pergunta 155 de O Livro dos Espíritos. Vamos aos citados pontos da doutrina. Primeiro, passando resumidamente pela Gênese, e é um tema que nós já abordamos no áudio do dia 10 de junho. Vamos repeti-lo. A encarnação de um espírito se dá pela ligação entre o perispírito e o corpo físico em formação durante o processo de gestação materna. Tal ligação, segundo Kardec, ocorre sob a influência do princípio vital material do embrião, de cuja ação moléculas do corpo físico e do perispírito, que podemos chamar de corpo perispiritual, já que ambos, embora em níveis de agregação diferentes, são formados por matéria, vão gradativamente se ligando na medida do crescimento geométrico do número de células embrionárias, até que se atinja a casa do trilhão de células e a criança nasce. Em sentido inverso, diz Kardec mais adiante naquele mesmo item, quando o princípio vital deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo, que conduz à morte, essas ligações moleculares entre o perispírito e a matéria carnal se desfazem e o espírito desencarna. Logo, é a morte do corpo que causa a partida do espírito e não o contrário. E na nota pergunta 155 de O Livro dos Espíritos, Kardec coloca o seguinte, de forma resumida. No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento dura algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, proporcional ao valor que durante a vida o espírito deu à matéria. A afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição do corpo. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Reparemos que Kardec não afirmou que a experiência do horror da decomposição acontece com todos os suicidas, mas apenas com alguns deles. Diante dessas informações,
a questão que estamos propondo é esta. Seria essa experiência de sentir os efeitos da decomposição a que se referiu Kardec nas duas notas, uma decorrência da ligação molécula por molécula entre o perispírito e o corpo físico, que já morreu, ou, colocando de outra forma, e sendo assim, como interpretar a situação da manutenção da ligação entre os dois corpos, sem a atuação do princípio vital? Seria apenas produto da identificação psíquica com a matéria? Tais indagações são importantes no sentido de desfazer a ideia que alguns irmãos espíritas têm de que todos os espíritos e suicidas permaneceriam ligados aos seus corpos e por isso sofreriam esses horrores da decomposição por todo o tempo de vida que eles ainda teriam pela frente caso não cometessem o suicídio. Podemos descartar desde logo a ideia de que a sensação da decomposição do corpo seria universal com relação aos suicidas, pois Kardec deixa bem claro, nas duas citadas notas, que só alguns deles o sentem. Importa relembrar, dos áudios anteriores ainda, que as sensações físicas que um espírito encarnado experimenta são aquelas transmitidas pelo perispírito, que assim deve estar ligado molécula por molécula ao corpo físico, de cujos órgãos as sensações, provêm. Quando estávamos debatendo, nós e o outro irmão a quem nos referimos no início deste estudo, lembramos de uma questão da vida prática muito importante, a qual nos fornecia talvez uma segunda chave para a solução dessa aparentemente estranha situação de um espírito sentir dores provenientes do corpo físico, estando desencarnado. A primeira chave nós já sabemos, já conhecemos. Não pode haver ligação efetiva perispírito-corpo quando não haja mais atuação do fluido vital. E assim, no sentido literal do ensinamento doutrinário, não deveria ocorrer a possibilidade de o espírito experimentar qualquer sensação decorrente da decomposição do corpo físico. Na nota pergunta 957 do Livro dos Espíritos, inclusive Kardec fala de uma espécie de repercussão da decomposição do corpo no espírito, o que ratifica o fato de que não haveria transmissão das sensações pelas vias usuais, que são as vias perispiríticas. A segunda chave, aquela que eu me referi antes, seria a seguinte: com a ausência de vida, os corpos físicos passam a sofrer um processo de decomposição e são, por questões sanitárias, sepultados, o que ocorre desde tempos imemoriais, quando os corpos eram até, nessas épocas, simplesmente enterrados e não colocados em sepultura. As normas que regulam a exumação no Brasil não fixam prazos para a exumação judicial, por óbvio, né? Mas para a exumação administrativa, elas prevêem 3 anos como o tempo mínimo para a sua execução, contados da data do sepultamento do corpo, o que representa dizer que o tempo para que um corpo sepultado possa se decompor como um todo, a menos dos ossos que não passam pelo mesmo processo, seria de pelo menos até esses 3 anos. Ora, irmãos, mesmo se considerássemos que a ligação perispírito-corpo permanecesse atuante após a extinção da vitalidade do corpo, essa imaginária ligação somente poderia durar, em tese, 3 anos no máximo, pois após esse prazo não haveria mais moléculas corporais a permitirem sua ligação com as do perispírito. Assim, para se admitir que os espíritos de suicidas permaneçam efetivamente ligados fisicamente aos antigos corpos de carne, pelo tempo de vida e que ainda teriam pela frente, nós teríamos que admitir concomitantemente que todos os suicidas acabariam com as suas vidas no máximo 3 anos antes da data em que a sua morte natural viria a acontecer. Data esta que, como sabemos, não se pode conhecer e cada um tem a sua. Seria um verdadeiro absurdo doutrinário, racional e até estatístico, considerando-se o relato de inúmeros espíritos que passaram por essa situação e relataram seus sofrimentos, que diziam ser físicos, por muito mais que 3 anos às vezes. A conclusão lógica e racional que nos resta é a de Kardec,
quando afirma que haveria uma afinidade persistente entre alma e corpo. E por outra, que essa afinidade, em alguns suicidas, produziria uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito. Logo, estamos falando de afinidade psíquica, se assim nos podemos expressar, e não a decorrente de uma ligação que não existe mais no mundo real. Vamos agora a uma outra interessante abordagem, na qual falaremos sobre a fatalidade, brevemente, obviamente, né? do momento da morte. Há ou não um momento fatal para todos nós, quando nós morremos? Esse momento é fatal? Para avaliar essa questão, vamos consultar o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, da segunda parte, e analisar a situação de um espírito chamado Anna Belleville, entre os espíritos em condições medianas. Resumidamente, nós podemos verificar, lendo a narrativa de Kardec, que era um espírito de alguma elevação, mas que ainda tinha um débito de vidas anteriores a expurgar. Ela havia morrido com 35 anos, era casada e tinha filhos. Tinha uma vida de retidão, era inteligente, de integridade moral ímpar, de caráter pouco comum. Estava sempre pronta a ajudar mesmo a quem não correspondia aos seus sempre bons propósitos. Um acidente provocou nela a moléstia que deveria levá-la à morte, depois de retê-la acamada por 3 anos, presa dos mais cruéis sofrimentos. Ela os vinha suportando sem reclamar e com resignação, e era iminente o desenlace. Em certo momento ela sentiu que havia chegado a sua hora de partir. A vista se turvou e ela experimentava a angústia da separação. Lamentava o ter que partir naquele momento sem a presença do marido. E assim murmurou: não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso de suas faculdades. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por mais 3 meses, tempo que mais não foi que dolorosa agonia para ela. Sem julgar a atitude de Ana, vimos que a sua súplica, digamos, indevida, né, e feita em um momento de desespero, foi atendida. A despeito de se tratar de um espírito de relativa elevação, ela murmurou contra seu desenlace naquele momento, e assim padeceu de dores e angústias por mais 3 meses, fato que poderia, não se pode garantir plenamente, é claro, ter terminado naquele momento em que se sentia desligando do corpo, se ela se resignasse diante dos desígnios do Criador. Vamos confrontar essa narrativa com o teor resumido da pergunta 853 de O Livro dos Espíritos. Lá os Espíritos ensinam que fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, não podemos mudar as coisas. Dizem mais, que se a nossa hora chegou, nada poderia impedir a nossa partida, que Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por ter-lhe sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Muito clara a conotação de que haveria um momento fatal em que não poderíamos impedir a nossa morte. O exemplo de Anna Belleville nos faz pensar, então, que a morte, quando não seja provocada, obviamente, ela poderia não ser algo com horas, minutos e segundos rigorosamente marcados para ocorrer, mas algo que pode estar submetido a um certo grau de indeterminação no tempo, podendo ser, em alguma medida, adiada. E nós adicionamos, e também abreviada, por que não? Quando seja benéfico para o espírito e permitido por Deus. Talvez por mérito do espírito, como vimos no caso de Ana, a misericórdia divina interfira, atendendo um pedido de alguém que, não obstante e a despeito do seu merecimento, responderá pelas consequências do pedido feito e atendido, independentemente do caráter do pedido. Podemos inferir, então, que quando os espíritos dizem que o instante da morte é fatal, eles estariam se referindo àquele instante em que Deus, em sua onisciência, sabe que a morte efetivamente sobrevirá, sem que nós tenhamos necessariamente conhecimento
ou intuição precisa disso. Sobretudo no suicídio, não haveria como se cogitar de fatalidade, obviamente, pois ninguém reencarna com a previsão de suicidar-se, embora Deus saiba, desde sempre, que isso viria a ocorrer. Aí estão, irmãos, alguns argumentos que desmontam a tese de existência da fatalidade, do instante da morte. Foram certamente considerações breves, humildes e despretensiosas, eu diria, dos argumentos dos espíritos codificadores e de Kardec, mas foram desenvolvidos com o único objetivo de proporcionar uma melhor compreensão nossa sobre a codificação. Era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Eu espero que os estudos sejam úteis para todos nós. Um abraço em todos e muita paz.